Olá, boa tarde. Segunda-feira, 24 de junho, o Senado agora está começando. O assédio moral e sexual no trabalho foi discutido nessa manhã na Comissão de Direitos Humanos. A audiência pública foi motivada após denúncias de casos de abuso e discriminação contra servidores em órgãos públicos no Brasil e no exterior. A palavra foi uma audiência emotiva. Por lei, aplausos, minuto de silêncio e até choro marcaram os relatos de assédio moral ou sexual sofrido por servidores federais no Brasil e no exterior. O assédio moral ele é uma violência invisível. Então, os dados que nós temos do Ministério do Trabalho e os dados que nós temos de denúncias com relação na Justiça, eles são praticamente muito aquém da nossa realidade. Porque o que nós temos a nível de sindicato são denúncias que nós, às vezes, não conseguimos levar para frente, porque nós não conseguimos levantar provas. Nós, os servidores públicos e os empregados da iniciativa privada em geral, nós estamos pedindo socorro. Na polícia, como eu já falei, o problema, eu imagino que ainda é um pouco maior. No ano passado, tivemos quase um suicídio por mês. Os participantes cobraram mais visibilidade ao tema. O assédio moral não é praticado por certas carreiras em detrimento de outras. Importa esclarecer esse aspecto porque em alguns ambientes de trabalho há uma percepção equivocada de que determinadas carreiras assediam outras. Não! Assediador tem nome e CPF. Deve, pois, ser trazido a público e execrado por atentar contra a dignidade humana. A depressão, ela não só se desenvolve, mas ela aumenta em virtude do assédio moral e da discriminação. E ela é a doença hoje do serviço público. A depressão, ela tem crescido no serviço público nos últimos anos e ela é em virtude especialmente do assédio moral e da discriminação. Também foi unânime o pedido para que se encontrem soluções para o problema. A punição para essa espécie de crime ainda não existe de forma clara na legislação brasileira, mas existe a necessidade imediata não apenas de conscientizar e educar o público e os trabalhadores sobre o tema, como também de regulamentá-lo com normas eficazes de punição através de uma lei. Os poderes executivo e legislativo precisam pavimentar um entendimento a fim de encontrar solução legislativa para punir a prática do assédio moral no serviço público. O que mais me preocupa é que a prática é tão usual na Polícia Federal que o assediador acha que não está cometendo nenhuma falta. E o assediado, em muitas das vezes, acredita que aquilo é normal. Eu só espero que aquilo tudo está sendo dito aqui sirva também para achar caminhos e soluções de imediato contra a questão do assédio moral e sexual. Em resposta às manifestações pelo Brasil, a presidente Dilma Rousseff defende que sejam destinados para a educação 100% dos royalties do petróleo de campos que ainda serão licitados. Em discurso na última sexta-feira, ela disse que esse é um dos focos do Pacto pela Melhoria dos Serviços Públicos. A proposta já está em análise no Congresso Nacional. A possível destinação de recursos de áreas licitadas depende da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a partilha aprovada em março por deputados e senadores. Ao derrubar o veto à lei dos royalties, o Congresso garantiu a distribuição igualitária dos recursos entre estados e municípios, produtores e não produtores. Mas os royalties continuam sendo pagos de acordo com a regra anterior. O destino dos royalties foi mantido porque os estados produtores conseguiram uma liminar da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Caso venha a cair essa liminar e entrar em vigor a nova lei dos royalties, o que vai acontecer? Vários municípios e vários estados vão ter que devolver recursos, porque a distribuição da nova lei faz uma grande alteração. Então, eu acredito que, mais do que nunca, precisamos ter uma posição do Supremo. As ações ainda têm que passar pelo plenário do Supremo e não há previsão de quando serão votadas.
Por causa dessa paralisação, o Congresso deixou vencer uma medida provisória editada junto com os vetos que fixava novas regras para dividir os royalties. A Agência Nacional do Petróleo já começou a licitar os campos do pré-sal, mesmo sem a palavra final do Supremo sobre a distribuição de royalties. Enquanto o STF não decide o futuro de antigos e novos contratos, o governo e o Congresso discutem um novo rumo para os recursos do petróleo: a educação. O Executivo tenta aprovar com urgência um projeto que está na Câmara. Ele destina à educação metade do Fundo Social, além dos royalties e das receitas da União, nos contratos fechados após dezembro do ano passado. A qualidade tem custo, então é fundamental o encaminhamento, que esse encaminhamento seja aprovado. No mesmo sentido, o Senado discute o Plano Nacional de Educação, que obriga o investimento de 10% do Produto Interno Bruto na área. De acordo com uma emenda incluída pelo relator José Pimentel, parte dos recursos virá dos royalties do petróleo, explorados no mar e em terra. Nós estamos determinando de que os royalties destinados aos estados, aos municípios e à União vá para financiar a educação brasileira. E estamos trabalhando com os royalties da partilha e do pré-sal, porque a outra parte está sob júdice. Esse dinheiro não vai resolver o problema da educação. E segundo, não dá para esperar por esse dinheiro. Este professor e consultor apoia o uso dos royalties na educação. A educação de qualidade para todos, e uma educação de qualidade custa dinheiro, daí a importância desses royalties, daí a importância desse projeto. Isso é que vai dar ao país a sua grande autonomia intelectual, vai firmar o país definitivamente no cenário internacional. O projeto de lei que isenta de tributos o setor de transporte coletivo urbano está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos amanhã. A proposta pode garantir a redução no preço das passagens e melhorar a qualidade no serviço prestado à população. O regime especial de incentivos para o transporte urbano prevê que os governos federal, estadual e municipal abram mão de tributos para garantir a redução das passagens. A União isentaria do PIS, PASEP e da COFINS o óleo diesel, a energia elétrica e os bens de capital do setor de transportes, como veículos e pneus. Se quiserem aderir ao regime, os estados devem zerar o ICMS e as prefeituras o ISS. Os municípios seriam obrigados a fazer licitações para o transporte público e a criar o bilhete único ou um sistema integrado. Também precisariam instalar conselhos de transporte, com a participação da sociedade. As empresas se beneficiariam com a redução da contribuição patronal ao INSS, de 2% para 0,5%. Em contrapartida, ficariam sujeitas à realização de laudos técnicos para avaliar o preço justo da passagem. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e relator do projeto, senador Lindbergh Farias, acredita que, além de possibilitar uma redução de 15% no preço das passagens, o regime especial vai ajudar a melhorar a qualidade do transporte. Se esse projeto for aprovado, é o seguinte: vai ter uma pressão muito grande. Eu acho que tudo que é governador, tudo que é prefeito, vai ter que aderir. Agora, é um projeto que é interessante também, porque eu acho que melhora a qualidade do serviço. Então, esse projeto condiciona a existência de licitação, a abertura também da planilha. O projeto vai ser votado em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. O senador Lindbergh Farias afirmou que o texto foi incluído na pauta para atender aos manifestantes que tomaram as ruas do país a partir dos protestos contra o reajuste do transporte público em São Paulo. Segundo ele, as manifestações criaram condições políticas para a discussão do tema. O projeto está tramitando no Congresso Nacional desde 2009. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.